Eu sou Maria Anaíde Oliveira Claro, eu sou cantora, tenho 63 anos, meu nome artístico é Anaí Claro. Eu sou de uma cidade do interior da Paraíba, alto sertão da Paraíba, chamada Pombal. Tem um rio lindo, perene, cristalino. Sou filha de uns pais farristas, meu pai era muito boêmio, minha mãe foi cantora de rádio, cantou até com Agnaldo Raiol. E com eles eu comecei a cantar, aprender a cantar. Eu observava eles e achava que minha mãe cantava maravilhosamente bem. A minha infância foi muito nesse rio do Pombal, onde as famílias se encontravam, levavam comida no domingo, levavam violão cantando. E eu acompanhei muito meus pais durante essa época da minha infância, porque eles, como eram muito farristas, minha mãe cantava muito bem, meu pai cantava muito bem, eu ia seguindo eles nessas farras, né? E em Pombal, no começo dos meus 15 anos, eu comecei a participar de festivais, matinês, no Cine Lux de Pombal. E fazia muito cover de Vanusa. Então, o Cine Lux em Pombal era lotado todas as manhãs de domingo para me ver cantar música de Vanusa. Então, aí eu vim para João Pessoa estudar, fazer o ensino médio, fazer vestibular. E durante a minha época na universidade, na faculdade de Geografia, eu comecei a participar dos movimentos estudantis, comecei a participar de shows. Na época que entrei no coral universitário, foi muito importante o tempo que eu passei no coral universitário, na época de Clóvis Pereira. Eu descobri realmente que a minha praia era a música e não geografia, né? Até que chegou aquele movimento bombástico da música paraibana, né? Que foi o acontecimento de Zé Ramalho, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Cátia de França, né? Esse movimento junto com o pessoal também do Ceará, Melinha, Edinardo, Belchior, esse movimento todo, né? Principalmente esse movimento da música paraibana, e começou a surgir os grandes bares aqui, que havia música ao vivo e tal, e eu participei muito desses bares, que era o Boiadeiro, o Travessia, Recanto da Poesia, e eu chegava com o pessoal do coral e a gente cantava, era tudo muito maravilhoso. E depois eu comecei a participar dos projetos culturais daqui de João Pessoa, né? O projeto Boca da Noite, projeto Araponga, foi super importante isso para mim. E fui participando desses festivais e tal, projeto Boca da Noite, Glória Vasconcelos, que era uma cantora maravilhosa, que estava aqui, e projeto Araponga, a gente viajava pelo interior, foi muito interessante esses projetos que eu participei durante essa época aqui, na época que eu fazia faculdade. E durante esse tempo, aqui em João Pessoa, eu fui descoberta por Luiz Ramalho. Nessa época, a música paraibana estava no auge, com Elba Ramalho, Zé Ramalho, Cátia de França. Então as gravadoras começaram a ter um olhar mais específico para os cantores nordestinos, né? Também no Ceará estava bombando Belchior, Amelinha, Fagner, Edinardo. E Luiz Ramalho foi convidado para produzir, ele ganhou o festival, né, da Globo, com a música Foi Deus Que Fez Você, gravado por Amelinha que defendeu essa música. E Luiz Ramalho, logo em seguida, foi convidado para produzir artistas paraibanos. Então Luiz Ramalho me viu cantando no Boiadeiro. Eu tive uma influência muito forte também de Elba Ramalho, que estava no auge também. E eu cantava muito a música de Elba, cantava no bar, saía para o outro. As pessoas achavam até que era Elba Ramalho, minha voz parecia, meu timbre era muito parecido com o dela, né?
o meu gosto musical também era parecido com o dela. Ela também era paraibana, do interior. A gente teve quase as mesmas influências, né? E nessa época, quando o Luiz Ramalho foi convidado para produzir artistas paraibanos, ele me levou para São Paulo. E aí surgiu um contrato com a RCA, onde eu comecei a gravar um disco. A gente ia gravar 4 músicas e devido à saúde bem avançada já de Luiz Ramalho, a gente conseguiu gravar só 2. E nesse tempo o Luiz Ramalho foi piorando a saúde dele. Ele teve que voltar para Paraíba sem a gente nem mixar direito o disco, né? E quando ele voltou para Paraíba, eu voltei com ele também. Eu era muito jovem, muito inexperiente na época e eu não ia ficar em São Paulo sem conhecer ninguém, sem ter amadurecimento total. E voltei. Quando eu voltei para cá com o Luiz Ramalho, logo em seguida ele faleceu e eu comecei a fazer uns trabalhos com artistas locais, como Jarbas Maris, Dida Fialho, Cátia de França também. E assim a gente começou a viajar participando desses projetos. Projeto Araponga, Projeto Boca da Noite, Projeto 6:30. E depois de fazer vários shows por aqui, eu fui para o Rio de Janeiro, começar a minha carreira lá. E quando cheguei no Rio de Janeiro, estava participando de um show de Cátia de França, lá no João Caetano. Eu fui apresentada a um diretor de teatro chamado Rodrigo Farias Lima. E o Rodrigo Farias Lima estava começando a montar um musical escrito por Arnaldo Mesquier, que na época era o diretor da TV Manchete, e ele me viu cantando com Cátia de França. Eu fui apresentada a ele e ele me convidou para participar do musical A Constituinte da Nova Floresta. Esse musical era com vários artistas já conhecidos no Rio de Janeiro e tal, e eu fiz o musical e participei da trilha sonora desse musical. O disco foi lançado, foi na época das diretas já. Durante esse musical, ficamos 6 meses no Copacabana Palace, no Teatro do Copacabana Palace, por 6 meses. Depois, mais 6 meses no Teatro Vanucci. Foi bom demais essa época, foi interessante, foi um aprendizado incrível na minha vida. E foi bem na época das diretas já. E, como falei, participei da trilha sonora, gravei umas 4 ou 5 faixas desse disco. E fiquei pelo Rio de Janeiro, entendeu? No Rio de Janeiro, tocava muito nos bares no Rio de Janeiro, conheci o pessoal da Bahia, Augusto Jatobá, compositor da época de Matança. Matança foi uma bandeira no Rio de Janeiro para mim. Aí conheci Jatobá, conheci Xangai, conheci Elomar, conheci meu parceiro Val Macambira, e a gente começou a desenvolver um trabalho bem interessante no Rio de Janeiro com esse pessoal, né? Eu cantando Xangai, cantando Macambira, cantando Elomar, e até chegar a conhecer o pessoal do Chiclete com Banana. Macambira começou a compor com o guitarrista do Chiclete com Banana, que era o Johnny, que faleceu há pouco tempo também, e fiz a amizade com eles, e eles me convidaram, vamos passar um tempo na Bahia. Na Bahia, eu fui com meu parceiro Val Macambira. A gente foi para Macambira, foi primeiro para Salvador, e logo em seguida eu fui para lá. Comecei preparando um demo para Abel do Chiclete com Banana.
umas 3 músicas, inclusive ele gravou, o Bel, depois de ouvir a demo com minha voz. E comecei a participar de vários shows na Bahia e cheguei a participar do Troféu Caymmi, que é um troféu que é dado aos artistas que estão surgindo na Bahia, né? O Troféu Caymmi, nesse ano até participei junto com Ivete Sangalo, ela que chegou a ganhar o primeiro lugar. E participei de um disco chamado Galopando de Pernambuco a Salvador, e foi bem interessante. Minha música foi tocada lá na Bahia bastante, de um compositor. Essa música que eu gravei foi de um compositor lá da Bahia chamado Jorge Papapá, que compõe muito para o Lodum e outros grupos carnavalescos lá da Bahia. Durante meu tempo na Bahia, foi muito bom, participei de vários discos como backing vocal trabalhei com Edil Pacheco, que é um dos grandes compositores de samba da Bahia. Trabalhei com Arnaud Rodrigues, como backing vocal dele também. E participei de outros discos como backing vocal também, de disco do Valmar Cambira, Augusto Jatobá, né? E passei um tempo e lá em Salvador eu engravidei da minha filha. No tempo que eu tive a minha filha, eu fiquei vivenciando a maternidade, esperei ela crescer um pouco, voltei para João Pessoa. Voltei para João Pessoa e retomei minha carreira, onde participei de alguns projetos, né? Principalmente essa época foi importante a gravação do meu CD pela Lei Viva Cultura, e onde eu fiz um trabalho cantando só compositores paraibanos, e fiquei um tempo preparando esse trabalho. E depois que finalizei esse trabalho, viajei, fui para Salvador, fiz carnaval em Salvador. Quando chegou na pandemia, eu já estava com bastantes problemas na cabeça para administrar sozinha, né? Eu fiquei muito em casa com a minha filha, cuidando da minha filha, cuidando de mim. Fiquei muito em casa, com muitos cuidados. Graças a Deus, nem eu e a minha filha, a gente se contaminou, né, com a Covid. Eu fiquei muito em casa, muito cuidando dela e tudo. Com muito cuidado, eu só saí para coisas extremamente necessárias, supermercado, farmácia, padaria. Fiquei muito em casa. Durante esse tempo, eu recebi a visita do meu parceiro Valmar Cambira, que é radicado em Salvador. E a gente começou a fazer um trabalho sobre João Pessoa. Preparamos 2 músicas falando sobre João Pessoa, os pontos turísticos de João Pessoa, porque Macambira é paraibano, mas saiu daqui muito cedo e morou mais de 20 anos no Rio de Janeiro. Depois foi para Salvador, já faz mais de 20 anos que está em Salvador também. Então, a gente, durante a pandemia, eu tive essa felicidade de poder reencontrar esse meu parceiro, e a gente começou a fazer um trabalho sobre João Pessoa. O que eu vou fazer, caso o meu projeto seja aprovado, é entrar em estúdio e preparar essa música que eu e Valmar Cambira estamos fazendo sobre João Pessoa. Depois também cuidar um pouco da minha saúde e retomar a minha carreira. Pretendo brevemente fazer outro CD e poder adiantar
todos esses trabalhos que estão parados devido à Covid, devido à minha saúde, devido à saúde da minha filha, e retomar minha carreira.